Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura do Salmo número 40 e o versículo 1, 2 e 3. Nós lemos assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Meus amados, um dos salmos mais conhecidos entre nós, os crentes, e o salmista Davi, ele expressa aqui uma experiência maravilhosa que ele teve diante de uma grande dificuldade na sua vida. E ler esse Salmo 40, esses versos 1, 2 e 3, é muito gratificante e nos traz muitas lições. Por quê? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E um homem assim, ele tem experiências profundas com Deus. O rei de Israel, ou o suave em salmos de Israel, como diz a Bíblia, ele escreve esse Salmo 40, e nesses 3 versos nós temos 3 coisas importantes para a nossa meditação desta noite. É claro que temos muito mais, mas o poço é muito profundo e a nossa corda ela é curta. Mas a primeira coisa importante para a nossa meditação é a espera de Davi. Observe, ele começa dizendo: esperei com paciência no Senhor. Aqui nós temos 2 coisas. Primeiro, ele esperou com paciência e ele também clamou durante a sua espera. Essa palavra paciência, no original hebraico, aqui no Salmo 40, no sentido de serenidade diante das adversidades. Então, quando Davi enfrentou esse problema na sua vida, ele esperou em Deus com serenidade. Esperar em Deus é confiar em Deus. Ele sabia que naquela situação apenas Deus poderia livrá-lo. Então ele clama a Deus. Ele pede socorro. E ele diz: esperei com paciência no Senhor. Então ele esperou com serenidade. Nós também precisamos aprender a esperar no Senhor com serenidade diante das adversidades. Nós estamos num período muito difícil e precisamos de paciência. Mas a paciência bíblica, que é uma serenidade, para evitar que o desânimo tome conta, para evitar que tomemos decisões precipitadas, para evitar que busquemos outra saída e tenhamos decepções tremendas. Então nós temos que aprender a esperar em Deus. O salmista diz que ele esperou com paciência no Senhor, com serenidade.
Claro, devemos esperar no Senhor, mas esperar no Senhor com paciência, com serenidade. Então ele diz, e ele, o Senhor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Viu? Então, primeiro, a espera do salmista ela é digna de nota. Por quê? Porque ele esperou com paciência, esperou com serenidade, enfrentou um problema difícil, mas ele esperou no Senhor. Ele confiou, porque se ele esperou no Senhor, é porque ele confiou no Senhor. E se ele confiou no Senhor, a serenidade, ela foi resultante dessa confiança. Então, quando você confia na palavra do Senhor, aí a serenidade, ela vai tomar conta do teu coração. Por quê? Porque Deus não mente, Deus não pode mentir, Deus não pode falhar. Então, o salmista, ele sabia que Deus lhe responderia. Ele não sabia exatamente quando, mas ele sabia que a resposta viria. Então, essa convicção, essa confiança deu a ele, deu ao seu coração serenidade, mesmo diante daquela grande adversidade. E é assim que nós temos que esperar também. Esperar com paciência, mesmo nas adversidades. Mesmo aparentemente nada dando certo, mesmo que não haja sinais de sucesso, mas a resposta ela virá com certeza. Então, quando nós meditamos na espera do salmista, nós nos encontramos aqui, que ele esperou com paciência. E Deus? Deus lhe respondeu. Então, a segunda coisa importante aqui é a resposta divina. Como é que Deus lhe respondeu? Bem, Deus ouviu o seu clamor. Quando ele diz aqui, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ele está dizendo que Deus lhe respondeu. Não é verdade? Observe que o verbo ele está no passado. Ó. Esperei com paciência, ele se inclinou e ele ouviu o meu clamor. Por quê? Porque quando ele escreve esse salmo, ele já teve essa grande vitória com Deus. Então ele está dando aqui o seu testemunho, não é? Alguém que teve experiência, alguém que esperou com paciência no Senhor e Deus. Deus ouviu o seu clamor. Ele está dizendo, ó, e Deus ouviu o meu clamor. Mas não é só isso. Deus tirou daquele lugar ou daquela situação horrível. Por quê? Porque o salmista ele era músico. Então, de uma maneira poética, ele vai ilustrar o drama que ele viveu e o que Deus fez por ele. Então ele diz, olha, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Lago horrível, charco de lodo. Então esse exemplo que ele dá, ele está querendo dizer que a situação dele era uma situação tão difícil que quanto mais ele tentava livrar-se, mais ficava complicado. Ou quanto mais ele pensasse em se livrar, mais ele ficava embaraçado. Porque um lago horrível, um charco de lodo, é exatamente isso. Quanto mais a pessoa se debate, mais ele afunda. Então Deus tirou ele desse lugar, não é? Então Deus ouviu e Deus tirou ele daquela situação horrível.
Ele ilustra como um lago horrível, charco de lodo, mas foi a tremenda dificuldade que ele passou. Observe que Deus também deu-lhe segurança. O verso diz assim: pôs os meus pés sobre uma rocha. Viu? Ele ilustra a segurança que Deus lhe deu como uma rocha. Então Deus tirou ele de um charco de lodo, onde ele estava afundando constantemente, e colocou seus pés sobre uma rocha. E mais, deu-lhe confiança, não é? Na continuidade dos seus caminhos, porque firmou os meus passos, viu? Tirou-me do lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quer dizer, observe que quando Deus age, né, muito embora às vezes pareça demorar aos nossos olhos, Deus trabalha certo, Deus faz a obra completa. Tirou ele de um charco de lodo e não poderia colocar ele em qualquer superfície. Então colocou seus pés sobre uma rocha. E agora ele não poderia escorregar mais e sofrer um novo acidente. Então Deus firmou os seus passos. A linguagem dele é uma linguagem maravilhosa. É poética, né? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amado, quando nós esperamos do Senhor com paciência, com serenidade, por mais difícil que a situação seja, Deus ele nos tira dessa situação e ele dá firmeza e confiança para que nós possamos continuar a viver na sua presença. Então, o testemunho é maravilhoso. Tirou-me de um lago horrível. Eu não sei a situação que você está enfrentando, ou tem enfrentado, mas possivelmente seja como esta, uma situação que você, quanto mais você tenta sair, mais parece que piora tudo. Mas espere no Senhor. Continue clamando, continue pedindo, não é? E com serenidade. Serenidade é com tranquilidade, sem murmuração, sem acusações, sem procurar culpados. Normalmente, na hora da angústia, existe uma busca pelo culpado, existe até uma reclamação da situação. Nós, seres humanos, temos a tendência de acalmar a nossa dificuldade, transferindo a culpa para outras pessoas, fugindo da nossa responsabilidade. Mas não é assim que devemos agir. Nós temos que confiar no Senhor com serenidade. Por quê? Porque a situação vai exigir paciência, mas a paciência bíblica, com serenidade. A Bíblia fala da paciência de Cristo. A Bíblia fala da paciência dos profetas diante das aflições. A Bíblia fala da paciência de Jó, que muita gente gosta de falar que Jó foi um adorador, mas mais do que isso, a Bíblia diz: ouviste a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Então nós temos que ser paciente, esperar no Senhor. Então, o que Deus faz? Deus tira ele daquela situação, coloca os seus pés sobre uma rocha e firma os seus passos. Mas Deus faz mais alguma coisa ainda. Deus lhe dá alegria. Olha o verso número 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Viu? Quem está alegre, canta. Então, e pôs um novo cântico na minha boca,
é que Deus lhe deu alegria. Deus tirou ele daquela situação difícil, Deus tirou ele daquelas circunstâncias, e agora ele é alegre pelo livramento, radiante, não é verdade? Mudou, né? Agora vem aí um novo cântico. Ele não estaria mais agora clamando, mas agora o clamor foi trocado por um novo cântico. Na realidade, um hino ao nosso Deus. Hino, quando é que surge um hino? Quando uma música é um hino? Quando ela exalta algo, né? Por exemplo, hino à bandeira. Por quê? Porque a letra exalta a bandeira. Hino à pátria, não é verdade? E aqui é um hino ao nosso Deus. Está vendo? O salmista reconhece que Deus fez aquela obra. Ele reconhece que não foi pela própria força dele. Talvez se Deus tivesse tirado logo no começo, ele poderia até pensar, né? Mas Deus agiu de tal maneira que ele esperasse um pouco mais. E essa espera, ele entendeu que seria inútil se debater. Seria inútil tentar sair daquela situação. Então ele espera pacientemente, de uma maneira serena, e Deus muda a sua situação, e claro, a alegria entra no seu coração. É o que ele quer dizer com: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Ele agora vai entoar um hino a Deus. Deus o livrou, Deus tirou de uma situação difícil, Deus deu vitória, Deus deu firmeza. E mais, Deus pôs um novo cântico na sua boca. No caso dele, que era um músico, Deus lhe deu uma inspiração. A inspiração, quando ela vem de Deus, Deus é exaltado, e não homem ou pessoas, não é? Deus é exaltado. Então, o salmista, agora alegre, e agora com esse novo cântico na sua boca, ele tem agora uma expectativa, eu diria até um propósito. E o seu propósito, nós percebemos quando ele diz aqui que muitos o verão. Muitos o verão o quê? O hino, o novo cântico. E temerão e confiarão no Senhor. Vê que interessante? Até aqui ele vem, a ação ela está no passado. Pôs um novo cântico, né? Pôs os meus pés, firmou. Mas agora ele tem uma expectativa futura. Então ele diz: muitos ouvirão. Está vendo que está no futuro? Ouvirão o quê? O cântico. E há uma esperança nele, ó. E temerão e confiarão no Senhor. Observe que o salmista, ele não é egocêntrico, egoísta, né? Esse cântico dele, ele quer que as pessoas ouçam. Por quê? Porque ele sabe que, ouvindo, eles temerão a Deus e confiarão no Senhor. Por quê? Porque a experiência que ele teve, ela foi tão amarga, tão difícil, mas o livramento foi tão poderoso que as pessoas elas seriam estimuladas a confiar no Senhor. Os hinos nos devem nos inspirar a adorar a Deus, a amar a Deus, a confiar em Deus. Hino que nos leva a pensar só em nós, hino que dá vontade só de bater os pés. Esse hino, a inspiração é humana. Quando o hino vem de Deus pelo poder do Espírito Santo, a expectativa é muitos ouvirem, temerem e confiarem no Senhor. Então veja, amados,